Vamos chamar a nossa história? Vamos? Eu quero que você me ajude. Vamos lá? História. Ixi, não apareceu. Vamos comigo? Não escutei vocês. Vamos lá? História. Ela apareceu. E nós vamos estar falando lá no livro de Atos, no capítulo 9. Sabe, crianças, depois de que Jesus morreu e ressuscitou dentre os mortos, ele ficou com seus discípulos aqui na terra por 40 dias, ensinando os seus discípulos sobre o reino de Deus e sobre a salvação. Certa vez, Jesus, ele foi e disse aos seus discípulos assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em Judeia, Samaria e até os confins da terra. Ah, crianças, e quando Jesus foi dito essas palavras, Jesus estava subindo aos céus, e uma nuvem encobriu. Jesus voltou para o céu para se encontrar com Deus, com seu Pai. E aí, sabe o que os discípulos fizeram? Os discípulos foram anunciar as boas novas da salvação. Dizer que Jesus Cristo morreu e ressuscitou dentre os mortos. Ah, crianças, mas haviam pessoas que não acreditavam que Jesus veio, morreu e ressuscitou. Não acreditavam. Eles eram os fariseus. Esses fariseus, eles eram doutores da lei. Só conheciam a lei e queriam certamente só a lei. E tinha um homem muito inteligente. O nome dele era Saulo. E Saulo, crianças, ele odiava os cristãos. Ele perseguia os cristãos. Quem se declarasse cristãos, ele mandava bater, ele mandava prender, ele mandava matar os cristãos, seja homem e mulheres. Saulo, ele perseguia os cristãos. Paulo era um monstro. Sabe, crianças, a Bíblia diz que Saulo, ele respirava ameaças de morte contra os cristãos. Sabe, o seu olhar é como se ele tivesse assim, de devorar, como se fosse um animal querendo devorar alguma presa. E os cristãos estavam saindo de Jerusalém, se escondendo de Paulo. E Paulo ficou sabendo que alguns cristãos tinham se mudado para Damasco. Então ele foi ao sacerdote, pediu autorização para mandar prender esses cristãos. Então, lá vai Paulo para Damasco para prender esses cristãos. Mas a caminho de Damasco veio uma luz do céu em cima dele, e aí ele caiu no chão. E aí aquela luz toda em cima dele, e ele escutou uma voz assim: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele caído no chão, todo apavorado, todo assustado, ele disse assim: quem és tu, Senhor? E olha a resposta: eu sou Jesus, a quem você persegue. Levanta e vai para a cidade de Damasco, e lá você saberá o que fazer. E Saulo, crianças, se levantou e ele abriu os olhos e ele viu que ele estava cego. Saulo estava cego.
E os seus companheiros de viagem ficaram totalmente assustados, porque eles também ouviram aquela voz, mas não viram nada. Então Saulo foi para a cidade de Damasco. Lá, Saulo, cego, ficou 3 dias e 3 noites, completamente sem enxergar nada. E nesses dias, a Bíblia fala que ele não comeu e nem bebeu. Eu imagino, crianças, que Saulo estava pensando na palavra, na voz do próprio Jesus para ele, e também pela sua perseguição contra os cristãos. Na cidade de Damasco, havia um discípulo chamado Ananias. E o Senhor lhe apareceu para ele em uma visão. E o Senhor falou para esse Ananias, e Ananias falou assim: eis-me aqui, Senhor. E o Senhor virou para Ananias e falou assim: olha, levanta-te e vai para uma casa aonde eu vou te mostrar. E lá você vai se encontrar com Saulo. Ananias ficou assustado e falou assim: mas Senhor, nós sabemos que este homem, ele persegue os cristãos. Todos que invocam o seu nome, ele prende, ele bate, ele mata. E ele veio para cá, para Damasco, para prender os seus discípulos, os seus servos. E o Senhor virou para eles: Ananias, vai, porque ele é para mim o escolhido para pregar, para falar em meu nome diante de todo o povo. Porque eu lhe mostrarei o quanto é importante sofrer por meu nome. E Ananias, sabe o que aconteceu? Ele foi, ele obedeceu, ele entrou na casa onde estava Saulo, e então ele impondo-lhe as mãos sobre a sua cabeça, e disse assim: Saulo, irmão, o Senhor me mandou aqui. O próprio Jesus que apareceu para você no caminho para cá. Recupere a tua visão e fique cheio do Espírito Santo. E imediatamente Saulo recuperou a sua visão. E ele se levantou, foi batizado. Ali, logo após, ele comeu, bebeu, sentiu fortalecido. Sabe, ele ficou alguns dias em Damasco com o discípulo Ananias e outros discípulos, aprendendo mais sobre o reino de Deus. Mas logo Saulo não aguentou. Ele mesmo foi na igreja. Ele mesmo foi na sinagoga, e lá na sinagoga ele foi lá para falar que Jesus Cristo é o Messias, que Jesus é o Filho de Deus. Crianças, um monte de gente começou a se fazer confusão na cabeça dela. Ué, mas esse não é o Saulo? Aquele que manda matar, que manda prender, que manda bater? É sim, é ele mesmo. Mas ele está confessando Jesus, que ele é o Filho de Deus. E ele vai nos prender, porque nós estamos confessando Jesus, que é o Filho de Deus. Pois é, crianças. Saulo foi transformado pelo Senhor. Saulo agora é uma nova criatura. E agora a igreja podia ficar tranquila, podia se reunir e louvar, adorar a Deus. Agora a igreja tinha paz. Sabe, crianças, Paulo, ele foi o maior missionário da história da humanidade. Na Bíblia, no Novo Testamento, dos 27 livros, Paulo escreveu 13. Tia Adriana, mas não era Saulo?
Agora é Paulo. Que confusão é essa, tia Adriana? Pois é, não é confusão não. Saulo e Paulo é a mesma pessoa e o mesmo nome. Saulo, ele era judeu e também era cidadão romano. Então ele tinha os dois nomes, Saulo e Paulo. Então, mas por decisão dele, o próprio Paulo decide que o nome dele é Paulo. Nas suas cartas ele fala assim: Paulo, servo de Jesus Cristo. Então Saulo decidiu ser chamado de Paulo, o apóstolo Paulo. Sabe, crianças, o apóstolo Paulo, ele viajou para várias cidades e anunciando Jesus Cristo ao Senhor. E Paulo era pecador, assim como eu e como você. E o que é pecado? Pecado é tudo aquilo que desagrada a Deus. Desobedecer, falar palavrão, colar na hora da prova, falar mal das pessoas, desrespeitar as pessoas. Tudo isso é pecado. Em Romanos 3:23 diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Sabe o que significa Saulo? Desejado. Olha que legal! Desejado. E o Senhor Jesus desejou salvar Saulo. Ah, crianças, e Jesus deseja te salvar também. Sabe, crianças, nosso coração, nós deixamos de fazer as coisas erradas para fazer as coisas certas. E Jesus morreu na cruz por mim e por você. Mas ele não ficou preso naquela cruz. Ele não ficou morto naquela cruz. Ao terceiro dia, ele ressuscitou dentre os mortos. Jesus está vivo para a glória de Deus Pai. O túmulo está vazio. E ele prometeu que um dia ele vai voltar. Ele vai vir nos buscar. Você está preparado? Vindo sobre as nuvens com poder e glória. E vai ser muito bom poder chamá-lo de meu Salvador, meu amigo.